A paz do Senhor a todos, aos presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. O meu desejo é que essa palavra entre no nosso coração e possamos compartilhar. Né? O tema de hoje é muito propício para os dias que a igreja do Senhor está passando. As consequências para quem muda o que Deus criou. Parece que não está acontecendo nada. Né? Nós vemos aqui a sociedade moderna, uma parte dela, querendo mudar o que Deus fez, querendo acrescentar ou tirar daquilo que Deus falou e criou. O versículo 1 está em Apocalipse 22, 18 e 19, e diz assim, é um versículo conhecido, diz assim, ó, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Bom, tirar o nome do livro da vida significa, não é tirar aquele que já está escrito. Né? Esse tirar é não escrever. Porque se você entender que é tirar, você pode até ter um entendimento de que aqueles que são salvos um dia poderão sair da salvação. Mas esse tirar, por exemplo, tirar a possibilidade de ter um nome escrito no livro da vida. Então, é claro que isso tem que estar ligado com Cristo. Então, tirar ou acrescentar. Vamos falar primeiro de acrescentar, seguindo o versículo bíblico. Acrescentar é aqueles que acreditam em Jesus, né? Creem que Ele é o Messias, que Ele é a salvação, mas para ser salvo, além de Jesus, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, ou deixar de fazer. Isso é acrescentar. E diminuir é menosprezar o sacrifício de Cristo. Crer, Jesus, como falavam de Jesus, né? Jesus realmente existiu, mas ele era um profeta. Jesus era um homem bom, mas não o tem como único e suficiente Senhor Salvador. Muito bem. Então, nós aprendemos aqui o núcleo de tirar e acrescentar. Mas existem outras coisas que a sociedade moderna, parte da sociedade moderna, faz e quer que isso seja apoiado ou recebido por todos, inclusive a Igreja de Cristo, sem questionamentos. E a Igreja de Cristo, ela segue as Escrituras, porque nós, como diz a palavra, nós acreditamos ser as Escrituras a palavra da salvação que revela o Deus Criador. Isaías 45, 9 diz assim, ó, ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso o barro diz ao oleiro, o que você está fazendo? Ou a sua obra não tem mãos? Né? Então Deus criou todas as coisas. E nós vamos ver que ele achou bom. Nós vamos ver daqui a pouco na palavra. Então quando alguém tem um pensamento, e desse pensamento ela quer criar uma filosofia de vida, distorcendo aquilo que Deus criou, ele está contendendo, lutando contra o Criador. Né? Aquilo que é certo, segundo a Escritura, chega um grupo de pessoas e diz, não, isso aqui não é mais certo. Agora o certo é o contrário do que está escrito. Não está contendendo com a igreja, com os cristãos. Essas pessoas estão contendendo com o Criador. E isso é tremendamente perigoso para elas. Não é? Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor o que acontece com essas pessoas, ou o que pode acontecer. Outra coisa que algumas pessoas
pretendem é mudar o que Deus fez com seus pensamentos e muitas vezes usando até mesmo governos para isso. Né? Então, Eclesiastes 7,13 diz assim: ó, considere a obra de Deus. Quem pode endireitar o que ele tornou torto? Aqui é uma expressão, né? Quem é que pode mudar aquilo que Deus fez? A pessoa pode até maquiar aquilo, mas aquilo que Deus fez permanece. Deus criou homem e mulher. Quando que a mulher pode se tornar homem? Pode maquiar, mas o que Deus fez como mulher vai ser mulher. Como homem, aquilo que Deus fez, quem Deus fez como homem, é homem. Pode maquiar-se, mas continua sendo homem. Aquilo que Deus fez como certo, continua sendo certo. A pessoa pode não praticar, mas continua sendo certo. E aquilo que é errado. No dia do julgamento será trazido à tona. E hoje foi falado 2 vezes aqui, vou falar a terceira. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, essa ministração tem como objetivo também acordar a gente. Eu vejo muitas, não muitas, graças a Deus não muitas, mas algumas pessoas que se dizem cristãs abrindo brechas na sua vida para aceitar certas coisas que a Bíblia não concorda. Né? E isto não é a pessoa simplesmente concordar com a pessoa que está fazendo errado ou espalhando essas ideias erradas. Ela está discordando de Deus. Como um cristão pode discordar de Deus? Como um cristão pode dizer, Senhor, eu acho que o Senhor fez errado. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Olha, Deus, eu aprendi desde de criança que era assim. Puxa, mas eu acho que o Senhor errou. Porque está todo mundo falando que é desse jeito, ó. Né? Pessoas estão brigando por isso, pessoas estão matando por causa disso. Então, eu acho que o senhor precisava rever. É muito perigoso isso. Nós temos que nos manter firmes. Não é fácil. Nós temos ouvido relatos, recentes inclusive, de líderes, pastores, reverendos, que não se submetem à mentira e por causa disso estão sendo levados presos. Então, há um preço a se pagar, mas não se compare ao preço que o nosso Senhor pagou para que nós tenhamos vida eterna. Romanos 9, 20 diz assim, ó, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que você me fez assim? Talvez você nunca tenha prestado atenção nesse versículo, né? É interessante, por isso que é bom, por isso que é imprescindível congregar. Porque às vezes a gente se depara com um versículo que está na Bíblia que a gente leu muito rápido e não parou, mas está lá. E a gente faz isso. Senhor, por que foi assim? Não é problema você questionar o que está acontecendo ao teu redor, mas questionar o que Deus fez é o problema. E é o que está acontecendo. Há debates que demoram 2, 3 horas, debate para... Não, mas Deus fez assim, mas eu acho que não é assim. Né? Deus errou quando me fez. Na realidade, Então, temos que combater isso. A igreja tem que combater, porque se a igreja não combater isso, quem que vai combater? Os políticos? Os professores? Quem que vai combater? Os influenciadores? Não vão. A igreja é a coluna de Deus na terra que sustenta os valores morais. Que sustenta o que é certo biblicamente. E que o homem não consegue. O homem pode não aceitar, mas ele não consegue provar que está errado. Né? Então, que nós, como igreja, possamos ficar firmes. Firmes. Porque nós somos o representante de Deus aqui na terra. Somos nós que falamos da sua palavra. Somos o porta-voz de Deus.
Gênesis 1:31. Essa aqui que eu falei que nós íamos ver hoje, que aquilo que Deus fez, o próprio Deus achou bom. Então, está lá em Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. E foi a tarde, a semana e o dia sexto. Então, Deus criou todas as coisas, criou o homem, né? Criou tudo preparado para o homem viver bem. E Deus olhou e disse: puxa, como é bom. Deus fez uma avaliação da criação e disse: é bom. Como é que Deus vê hoje a criação? Hoje. Será que Deus vai falar também que é bom? O homem se desviou de Deus, né? O homem criou outros deuses. O homem confia mais nas riquezas do que nele. O homem crê mais na religião do que no Deus Criador. Eu lembro de uma vez que eu apresentei Jesus para uma pessoa. Essa pessoa tinha a sua religião. E, é claro, a gente apresenta Jesus, fala o que ele, como ele pagou o preço do pecado da humanidade. Você acaba perguntando: você quer entregar sua vida para Jesus? Né? É uma coisa que você é levado a perguntar. E essa pessoa não respondia. Não respondia, não respondia. Insisti ali e tal. Aí, por fim, essa pessoa falou: é que eu estou com medo de estar traindo a minha religião. Traindo a minha religião. Então, como é que Deus pode achar que é bom hoje aqui? Mas o que nos dá esperança verdadeira é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus fez tudo o que fez e achou bom e hoje está ruim, isso significa que vai tornar a ser bom aos olhos de Deus. Tem um preço para isso? Claro que tem um preço. Nem todos vão desfrutar. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas há uma palavra que diz que todo aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Que não foi preparado para as pessoas. Não foi. Esse lugar foi preparado para o diabo, para o falso profeta, para o anticristo e para os demônios. Não foi preparado para o homem. Mas, infelizmente, eu creio que o Senhor fica muito triste, porque o homem vai escolher ser jogado no lago de fogo, por rejeitar a Jesus, por contender com Deus, por atrapalhar, por matar os cristãos, por disseminar a mentira contrária àquilo que Deus criou, acrescentar aquilo que Deus fez ou diminuir aquilo que Deus fez. É triste, mas é a verdade, é o que vai acontecer. E por fim, Provérbios diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Então o homem pode criar, pode inventar essas coisas de diversidade de gêneros, pode inventar as religiões, mas o que vai prevalecer é o plano de Deus. A palavra final é a palavra do Senhor. E quem dera fosse a minha opinião somente isso, mas está escrito. E o que está escrito aqui, está escrito no reino de Deus. Está escrito lá também. Então o homem pode até tentar, como está tentando, não é destruir a Bíblia, porque ele já viu que ele não consegue, o diabo não consegue destruir a Bíblia. Então o plano dele agora é distorcer o que está escrito. Então a Bíblia tem várias versões. E nós temos que tomar cuidado com essas versões, né? Muito cuidado com as versões. Ele quer, então, ensinar algo errado para as gerações. Essa geração atual, né? Daqueles que se propõem, aqueles que querem descobrir Deus pelas Escrituras, que são poucos, infelizmente. Mas se houver tempo para as gerações futuras, eu acredito que vai ser mais difícil, né? Ter um entendimento do Deus Criador. Mas ele pode fazer uma versão diferente dessa aqui.
Está escrito. Mas a que está no céu não consegue. E é nessa escritura original que a igreja está firmada, né? Em Cristo Jesus, no Pai, no Espírito Santo, que ama a todos, que pagou o preço por todos, está pago. Basta que a pessoa crê em Cristo, aceite o perdão e se entregue a Ele. Basta isso. Para que ela tenha a salvação, tenha a vida eterna. Não tem preço, né? O preço já foi pago. O preço foi muito alto, mas para a humanidade não tem preço. Basta crer. Essa é a ministração de hoje, uma ministração mais rápida hoje, né? Porque há consequências para aqueles que querem mudar o que Deus fez. Há consequências para aqueles que não aceitam e lutam para que outras pessoas também não aceitem as coisas criadas como foram criadas por Deus. E quem vai fazer a diferença hoje na Terra? Quem vai fazer? Somos nós, a igreja. Por isso o ataque às igrejas. Por isso que os movimentos que existem por aí, a primeira coisa que eles atacam são os cristãos. Quem é o povo mais perseguido na Terra? Judeu. E depois quem é o outro povo? Os cristãos. Não tem outro, não tem mais. Você já viu alguém perseguir quem adora pedra? Não tem ninguém perseguindo. Eu vou lá, vou perseguir os adoradores da pedra. Não. Adoradores do sol, tem alguém que persegue? Já viu? Não. Mas e os cristãos? São perseguidos, são mortos, são torturados. E o judeu? Tem pessoa que odeia o judeu e não sabe nem o que é ser judeu. Tem pessoa que odeia o judeu. Aqui no Brasil, não sabe o que é, o judeu não sabe. Mas ouviu dizer que é ruim, então. Por quê? Porque o diabo odeia a nação que Deus escolheu, que é Israel, e o diabo odeia os cristãos que Jesus salvou. Esse é o motivo. Então, as consequências para aqueles que acrescentam e diminuem o que Deus criou, as consequências é a morte eterna. Para ser bem resumido, é a morte eterna. Mas não precisa ser assim. Se volte para o Senhor Jesus enquanto há tempo. As portas estão abertas. As portas estão escancaradas. Ou vamos falar melhor, a porta está aberta, a porta está escancarada, a porta é Jesus. Está aberta, mas vai se fechar. O exemplo, embora alguns não concordem, é o dilúvio. Quanto tempo a porta da arca ficou aberta? Quanto tempo? 100 anos aberta. Todo mundo vendo, todo mundo olhando a construção. Ninguém entrou e nem queria entrar. Os únicos que queriam entrar eram Noé, sua esposa, seus filhos e nós. Os únicos. Hoje, quem é que entrou pela porta? Cristo. Somente os cristãos estão lá. Mas a porta está aberta. Todos podem entrar. Como a porta da arca um dia se fechou, o momento, o tempo da porta de Cristo aberta também vai acabar. A graça vai acabar. Meu conselho é que você aproveite a graça, aproveite a porta aberta. Senhor, que essa palavra entre no coração de quem ouvir, e quem ouvir possa compartilhar. E quem receber, compartilhar. E quem receber, compartilhar. Para que o teu evangelho chegue a muitas pessoas. Esse é o meu desejo, é a minha oração para quem assistir. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima ministração. Amém.